Está no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? Se você chegou agora, já sabe o ritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like. E compartilha para quem quiser saber da verdade. É de graça, não dá trabalho e pode incomodar quem prefere a verdade escondida. E hoje nós vamos falar de um episódio que expõe abertamente como a política de Campo Limpo Paulista funciona. Em vez de assumir a própria responsabilidade, a Câmara Municipal prefere inverter a culpa e jogar nas costas de quem denuncia. De 13 vereadores, 8 votaram contra a Constituição. E acredite, disseram que a culpa é minha e do Cadê a Verdade? Porque nós provocamos, segundo eles, o Ministério Público. Pois bem, se mostrar a verdade incomoda tanto, é sinal de que estamos no caminho certo. E aí vamos direto ao ponto. O Ministério Público exigiu, e nós falamos sobre isso no episódio 7, né? O Ministério Público exigiu que a Câmara de Campo Limpo Paulista retirasse do regimento interno a obrigatoriedade da leitura da Bíblia nas sessões. Por quê? Porque o Ministério Público fez essa exigência? Porque a Constituição Federal, no artigo 19, é clara. O Estado brasileiro é laico, não pode impor prática religiosa. Mas, como dissemos na última sessão, de 13, 8 vereadores votaram contra a medida. Medida esta solicitada pelo Ministério Público e que está na nossa Constituição. E já que voto é público, aqui vai a lista dos vereadores que queimaram a Constituição na sessão da Câmara. Kleber do Esporte, Cristina Tega, Edão, Fernando do Transporte Escolar, Gilberto Galdino, João Pintor, Paulo Preza e o Tufão. Esses 8 vereadores não votaram contra um parecer qualquer. Votaram contra a Constituição. Votaram contra o Ministério Público. Votaram contra a laicidade do Estado. E aí vem a parte mais absurda de tudo isso. Imputaram a responsabilidade, como disse anteriormente, a mim e o Cadê a Verdade? Disseram que se não tivesse havido denúncia, nada disso estaria acontecendo. É a mesma coisa que o motorista dirigir bêbado, bater o carro e depois culpar o guarda de trânsito por ter feito a ocorrência. O erro não está em quem registra a infração. O erro está em quem descumpre a lei, que é o que a Câmara Municipal tem feito até este momento. E se a Câmara prefere culpar o mensageiro, é porque a mensagem dói. Pois é, tem gente que acha que Estado laico é invenção do Cadê a Verdade, que basta levantar a Bíblia e pronto, a Constituição se dobra à vontade de 8 vereadores. Mas vamos deixar bem claro aqui. O Estado laico está na Constituição, no artigo 19. E mais, está protegido como cláusula pétrea.
Isso significa que nem por emenda constitucional pode ser derrubado. É parte do núcleo duro da democracia brasileira, blindado pelo artigo 60, parágrafo 4º desta mesma Constituição. Ou seja, não é questão de opinião, é questão de lei. A laicidade é intocável. Quem vota contra, quem insiste em descumprir determinação do Ministério Público, não está defendendo fé alguma, está queimando a própria Constituição que jurou cumprir. E já que gostamos de frase de efeito, já que as frases de efeito todo mundo gosta de uma, aqui vai a nossa. Quem vota contra a cláusula pétrea, vota contra a democracia. E quem faz isso, abre mão de qualquer dignidade no cargo. O nome disso é quebra de decoro, improbidade e convite para perder o mandato. Voltando um pouquinho, essa questão da cláusula pétrea significa o seguinte: imaginemos a seguinte situação. Alguém faz uma emenda à Constituição, o Congresso Nacional, que é a junção da Câmara dos Deputados com 513 deputados e o Senado Federal com 81 senadores, se juntam e aceitam esta emenda à Constituição. Não pode. Por quê? Essa laicidade se trata de cláusula pétrea, ou seja, mesmo que todos os deputados e todos os senadores votem para que isso se altere, cai no STF. E 8 vereadores da cidade de Campo Limpo Paulista querem mudar aquilo que a Constituição não permite que mude. Agora, se a Câmara virou púlpito, que os fiéis anotem bem, a Constituição não aceita sermão, ela só aceita a lei. Queimaram a Constituição, então não tem saída. Nós fomos bater à porta de quem ainda pode impor a lei, o Ministério Público. E para não deixar dúvida, também protocolamos direto na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista. Agora, vamos falar sério aqui. O artigo 53 do Regimento Interno da Câmara de Campo Limpo Paulista é cristalino. Se um vereador ofende a ética, o decoro ou descumpre qualquer disposição da lei, a Comissão de Ética deve apurar e encaminhar a mesa diretora para processo disciplinar. No caso concreto, o que é que temos? Vereadores que ignoram o artigo 19 da Constituição Federal, que proíbe mistura de Estado e religião, e também desobedecem à determinação expressa do Ministério Público, isso se enquadra perfeitamente no trecho final desse artigo 53 do Regimento, que diz: ou que infrinja qualquer disposição prevista na legislação em geral. Mas, para ficar mais claro, eu vou ler o que diz o artigo 53 do Regimento Interno completamente. Diz assim: compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar apurar e encaminhar à mesa diretora, mediante processo disciplinar e nos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, ato de vereador que ofenda a ética, o decoro parlamentar ou a dignidade do Poder Legislativo e seus membros, ou que infrinja qualquer disposição prevista neste regimento ou na legislação em geral.
Vide Constituição da República Federativa do Brasil. Não tem como dourar a pílula. Isso é quebra de decoro parlamentar. E não é apenas desobediência jurídica. É um vexame institucional. Vereador que afronta a Constituição e o Ministério Público expõe a Câmara ao ridículo. Mancha a imagem do Legislativo e trai o juramento de defender a lei. Por isso, nós recorremos em duas frentes: ao Ministério Público pedindo providências legais e à Comissão de Ética da própria Câmara cobrando que cumpra o regimento e abra um processo disciplinar contra os 8 vereadores que votaram contra a Constituição. Isso não é perseguição, não é birra e também não é opinião. É única e exclusivamente a aplicação da regra do jogo. Existe uma expressão no direito, em latim, que resume bem o que nós estamos falando aqui. Ela diz assim: dura lex, sed lex. O que é que significa isso? A lei é dura, mas é a lei. Não importa se o vereador acha pesado, injusto ou exagerado. Descumpriu a Constituição? A resposta é a justiça. E ponto. Não há discussão. Não há o que se contrapor. E o mais curioso nessa história toda é que a assessoria jurídica da Câmara deu parecer pela aceitação da proposta do MP. Até porque a assessoria jurídica da Câmara conhece a Constituição, conhece a legislação e é competente para orientar da melhor maneira possível cada um dos vereadores. Seguindo essa mesma orientação, o presidente da Câmara também votou pela aceitação. E a maioria da mesa diretora também. Ou seja, o caminho certo estava dado. Quem escolheu o atalho da ilegalidade foram esses 8 vereadores. Por isso, eles vão se defrontar com a justiça. E não há como fugir disso. É simples assim. Mas, considerando que a assessoria jurídica se posicionou, o presidente da Câmara e a maioria da mesa diretora também, contrariamente à postura desses 8 vereadores, eu quero deixar também aqui uma pergunta. Aquela pergunta que não quer calar, né? Cada um deles vai pagar advogado e custas do processo do próprio bolso? Ou vão jogar essa conta no colo da população? Por quê? Se é para afrontar a Constituição e criar gasto judicial, que paguem com o salário de vocês, não com o dinheiro do povo. E não é só discurso não, viu? A gente não fica só na fala, a gente age. Tá aí o protocolo para vocês, feito no Ministério Público. E o outro, o protocolo feito na Câmara Municipal, na Comissão de Ética. Os dois cobrando providências, tanto em uma quanto em outra frente. Porque uma coisa é reclamar, outra é deixar tudo registrado oficialmente. E foi exatamente isso que nós fizemos. Tá aí, preto no branco, documentos protocolados, carimbo na mão. Se a comissão de ética engavetar, não é comissão, é cúmplice desses 8 vereadores. E cúmplice também merece prestar contas.
Então a bola agora está com a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista também. Mas, em vez de assumir responsabilidades, alguns desses vereadores preferiram partir para ataques pessoais. E é aí que entra o nosso próximo bloco. E como é que esses vereadores reagiram a tudo isso? Em vez de respeitar a lei, preferiram desrespeitar quem cobra o cumprimento dela. Ao invés de explicar por que queimaram a Constituição, partiram para aquele velho truque do ataque pessoal. Porque quando falta argumento jurídico, sobra grito, sobra ofensa, sobra aquele teatrozinho barato no microfone. É a clássica tática de quem não tem como justificar o injustificável. Inverter a culpa, demonizar quem denuncia e fingir que o problema não é a ilegalidade deles, mas sim quem ousa expor a verdade. O primeiro a dar esse show foi o vereador Paulo Preza, que disse lá, no plenário da Câmara, que o que nós buscamos com a denúncia ao Ministério Público era like, era audiência. Pois bem, vereador, aqui estão as datas. A solicitação que fizemos ao MP foi feita em fevereiro de 2025. Já o podcast Cadê a Verdade surgiu somente no final de junho de 2025. E o primeiro episódio só foi gravado em julho de 2025. Ou seja, nem passava pela nossa cabeça, nós nem imaginávamos a possibilidade do Cadê a Verdade. Quando a denúncia foi feita, foi no início do ano. Portanto, não há relação alguma entre uma coisa e outra. A denúncia não nasceu para dar ibope. Nasceu porque a lei estava sendo desrespeitada. Simples assim. O que você, vereador Paulo Preza, chama de like, eu chamo de cidadania. O que você chama de aparecer, eu chamo de cobrar responsabilidade. E se isso incomoda, é porque o barulho da verdade ecoa mais alto que o silêncio conveniente da Câmara. Como disse o filósofo Cícero, todos os homens podem cair num erro, mas só os idiotas perseveram nele. E por falar em conveniência, vamos olhar também como alguns vereadores usaram a fé como escudo político. Depois do like do Paulo Preza, veio outro argumento que parece tirado de um manual de desculpas. Usar a fé como escudo político. E aquela desculpinha bem esfarrapada. O vereador Fernando do Transporte Escolar trouxe duas justificativas. A primeira justificativa do vereador, ele disse que a Constituição começa com as palavras sob a proteção de Deus. E é verdade, sim, está lá. Está na nossa Constituição aqui, ó. Ela começa exatamente dessa forma. Mas isso, vereador, está no preâmbulo da Constituição, que é simbólico. É como uma dedicatória do livro. Bonito, mas não faz parte da história. O que vale aqui, para este caso específico, é o artigo 19. E ponto final. Estado laico.
sem imposição religiosa. Usar o preâmbulo como desculpa é como dizer que porque a carta do baralho tem um rei, você já virou monarca. Convence só quem não leu direito ou desconhece totalmente a Constituição. O segundo argumento do vereador Fernando do Transporte Escolar é que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu a Bíblia como patrimônio cultural. E é verdade também, vereador. O presidente Lula realmente baixou um decreto reconhecendo como patrimônio cultural a Bíblia. Mas o ponto, vereador, é que patrimônio cultural não é regra obrigatória de sessão legislativa. Para citar um exemplo para o vereador, o samba também é patrimônio cultural. Mas até hoje eu não vi nenhuma sessão em Câmara Municipal sendo aberto com uma roda de samba, porque o samba é patrimônio cultural. Ficou claro, vereador? Conseguiu entender a diferença de cada uma das situações? Conseguiu perceber que os argumentos que você trouxe são absolutamente furados? Não tem relação nenhuma com nada? São palavras jogadas ao vento simplesmente. Mas no fundo, e de novo, a culpa é jogada em quem denuncia, como se a ilegalidade só tivesse vindo à tona porque nós trouxemos o assunto. Mas não foi isso que aconteceu, e cada um dos vereadores sabem disso. A ilegalidade já estava lá, no regimento interno da Câmara. O que nós fizemos foi expor essa ilegalidade, jogar luz sobre essa ilegalidade, porque ela está lá há 15 anos, afrontando a Constituição. É simples. E quando o argumento religioso não cola, a saída é apelar para o ataque pessoal. Foi exatamente o que fez o nosso terceiro vereador, o Edão. O vereador Edão resolveu mudar de tática. Ao invés de falar da Constituição ou do regimento interno, preferiu mirar na minha pessoa. Mentiu. O vereador Edão mentiu, dizendo que eu moro em Várzea Paulista e vim aqui a Campo Limpo exclusivamente para denunciar esta ilegalidade da Câmara. Não é verdade, vereador, e você sabe disso. Pois você sabe, e todo mundo sabe, que eu moro em São Paulo, uma metrópole com mais de 11 milhões de habitantes, e que lá não existe leitura bíblica obrigatória. Eu não precisaria fazer, vereador. Eu não preciso expor a minha vida a ninguém, mas eu vou dizer por que eu moro em São Paulo e não em Campo Limpo. A cidade de Campo Limpo Paulista não oferece o mínimo para os jovens. É por isso. Não tem estudo de qualidade, não tem emprego e não tem lazer. Eu precisei e faço e faria isso acá e faço isso a todo momento, acompanhar as minhas filhas em busca de oportunidades que aqui não existem. Eu não sou o único. Eu conheço muitos pais e muitas mães que estão longe dos seus filhos exatamente pelo mesmo motivo. Diferente de alguns pais, diferente de algumas mães, eu pude acompanhar as minhas filhas. A minha filha primogênita, a mais velha, fez economia. Onde ela faria economia aqui, em Campo Limpo Paulista? A minha filha caçula fez engenharia química. Onde ela faria isso aqui, em Campo Limpo Paulista? Explica, vereador. E onde elas trabalhariam nessas áreas aqui na cidade? Explica. E aqui, mais uma vez, a culpa é jogada
em quem denuncia. Disseram que o problema é porque eu não moro aqui. Não, vereador. O problema real é a cidade expulsar a sua juventude por falta de oportunidade. No fim, todos eles usam a mesma tática: desviar o foco da ilegalidade. Depois de ouvir tudo isso, fica claro um padrão. Em vez de discutir a lei, preferem discutir quem cobra a lei. Para uns, a denúncia é like. Para outros, a desculpa é a fé. E quando nada disso cola, apelam até para endereço residencial. Só que no fundo, é tudo a mesma estratégia. Inverter a lógica, tentar transformar o problema em quem denuncia e não em quem descumpriu a Constituição. E vamos deixar claro, mais uma vez, ninguém aqui está contra a fé. O que se denuncia é o uso político dessa mesma fé como escudo para ilegalidade. O Ministério Público foi claro. A Constituição é clara. E a história também é clara. Porque outras cidades já passaram por isso e perderam. Campo Limpo está apenas repetindo um roteiro que a justiça sempre encerra do mesmo jeito. Derrota fragorosa para quem queima a Constituição. Ponto. O que esses 8 vereadores fizeram foi só adiar o inevitável. Vão perder na justiça. E aqui repetimos: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Não existe interpretação conveniente. Não existe jeitinho. Quem afronta a Constituição responde por isso. E aqui está o ponto final. Em vez de assumir a responsabilidade, preferiram jogar a culpa em mim, em você que cobra, em quem ousa mostrar a verdade. Mas não adianta atirar no mensageiro. A mensagem continua e é simples. Descumpriram a Constituição e quem descumpre a lei, cedo ou tarde, paga o preço. Mas não sou eu quem está dizendo isso sozinho. A própria população já percebeu o absurdo dessa postura. E quando o povo fala, vale a pena ouvir. O vereador Fernando do Transporte Escolar fez uma publicação tentando justificar a defesa da leitura obrigatória da Bíblia nas sessões da Câmara. Mas, ao mesmo tempo, ele também afirma respeitar a decisão judicial. Um detalhe nos chama a atenção: a reação da população. Eu fiquei acompanhando os comentários lá e a grande maioria, eu posso afirmar que mais de 90% das pessoas que fizeram os comentários lá entenderam exatamente o que está acontecendo. A maioria dos comentários foi clara. A comunidade entende que o Estado é laico e que isso deve ser respeitado pelos vereadores, exatamente como determina a nossa lei maior, a Constituição. E isso demonstra que a população está muito mais consciente do que alguns
parlamentares imaginam. E entre tantos comentários que eu li, um em especial resume perfeitamente o que significa Estado laico. Eu não vou dizer o nome da pessoa porque eu não tenho autorização para isso. Não pedi e não vou dizer, embora o comentário está lá publicado. Mas eu faço questão de compartilhar as palavras dessa pessoa. Então ela diz assim, abre aspas, eu concordo que não se realize a leitura da Bíblia na Câmara Municipal. No Brasil e na nossa cidade, há várias religiões, vários credos. Não se trata de desmerecer a Deus, mas sim de respeitar o direito do povo, já que lá é a casa do povo. Ademais, diz a pessoa, citar Deus num local tão inapropriado soa como profanação. Vão para a rua espalhar a palavra. Fecha aspas. Isso é o que diz a população da cidade de Campo Limpo Paulista, senhores vereadores. E aqui está o ponto. O povo entendeu o que os vereadores fingem não entender. Respeito ao Estado laico não é contra Deus, contra a fé ou contra religião alguma. É simplesmente a garantia de que todas as crenças, até a ausência delas, sejam tratadas com igualdade dentro da casa do povo. É difícil de entender isso, senhores vereadores? Pois é, parece que vocês estão absurdamente dissociados do que efetivamente pensa e quer a população. Enquanto usam a fé como escudo político para desafiar a Constituição, a população já deixou claro. Respeitar a Constituição, respeitar o Estado laico é respeitar o povo. E se até a população entendeu o que os vereadores fingem não entender, resta uma última pergunta. O que é que isso revela sobre a cidade e sobre o futuro que ela está perdendo? Revela o seguinte, não é somente sobre leitura bíblica obrigatória. Essa questão toda, essa discussão toda, trata sobre mentalidade. Essa postura desses 8 vereadores explica exatamente por que Campo Limpo Paulista não apenas estacionou, recuou, retrocedeu. Enquanto cidades vizinhas, como Várzea Paulista, por exemplo, nem vou citar Jundiaí, tá? Avançaram em infraestrutura, atraíram empresas, geraram empregos e se modernizaram, Campo Limpo segue arrastada para o atraso. E um dos motivos está aqui, escancarado. Basta olhar como pensam e como agem parte dos nossos vereadores. O mundo hoje é multipolar, discute novos blocos econômicos, novas formas de governança, a revolução tecnológica. A internet já permite que uma pessoa more em um país e trabalhe em outro. É disso que o mundo fala em 2025. Mas, em Campo Limpo Paulista, parte significativa da Câmara ainda insiste em brigar para manter leitura bíblica obrigatória no regimento interno. É o retrato perfeito do atraso. Ao invés de pensar no futuro, se agarram ao passado. Ao invés de abrir portas para o desenvolvimento, fecham a cidade dentro de um dogma. E aqui vai uma
reflexão que qualquer empresário faria. Se esses vereadores não respeitam nem a Constituição Federal, qual garantia que respeitarão contratos, parcerias e compromissos com investidores? Que segurança um empreendedor teria para instalar uma empresa aqui, sabendo que parte do legislativo vive presa ao improviso, ao populismo barato e ao desprezo pela lei? A resposta é simples: nenhuma. Nenhuma segurança teria empresário algum. É por isso que a cidade perde investimentos, perde emprego e perde oportunidades. O problema aqui não é só falta de dinheiro ou de projetos. O problema é a mentalidade de quem deve abrir caminhos, mas só cria barreiras. No fim das contas, enquanto o mundo discute o futuro, Campo Limpo segue presa a vereadores que agem como âncoras, arrastando a cidade para o fundo. A Bíblia ensina justiça. A Constituição exige legalidade. Quando vereadores ignoram as duas, quem paga a conta é você. Eduardo Rodrigues, fechando mais um Cadê a Verdade? Porque a verdade aparece, doa a quem doer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse episódio porque eu acredito que valha. E vamos incomodar esse pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!